Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 18 de março. Hoje a igreja celebra a festa de São Cirilo de Jerusalém. Ele foi bispo e doutor da igreja e viveu de 315 a 386. É um dos grandes chamados padres apostólicos, sucessores imediatos dos apóstolos, e teve que combater ferrenhamente a heresia dos arianos, que consistia em afirmar que Jesus era filho de Deus, mas não era Deus. Em consequência disso, ele sofreu muitos exílios e longos exílios. Ele participou do concílio niceno-constantinopolitano em 381 e morreu então em 386. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi até o Monte das Oliveiras e pela madrugada ele voltou ao templo de Jerusalém e muita gente se formou em torno dele e ele pôs-se a ensiná-los. De repente, eis que surge um grupo de mestres da lei e fariseus e traziam uma mulher e colocou-a no meio deles e disse a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada cometendo adultério. Diz a lei de Moisés que ela deve ser apedrejada até a morte. O que dizes? Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Como eles insistissem na pergunta, Jesus então se ergueu e disse a eles: Quem aqui não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. De repente, cada um foi saindo lentamente, um após o outro, começando dos mais velhos até os mais novos, de tal modo que a mulher ficou sozinha ali no meio. Jesus então ergueu e percebeu que a mulher estava só, e perguntou a ela: Mulher, ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse: Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos na quinta semana do nosso tempo quaresmal, tempo para recordarmos a travessia do povo da Bíblia durante 40 anos, de suas fidelidades e infidelidades. Também tempo de recordarmos os 40 dias de Jesus no deserto, onde fora tentado, e como ele venceu o tentador pela força da palavra. Aqui também eu e você somos convocados a mergulharmos em nós mesmos numa peregrinação espiritual para percebermos como está a nossa caminhada de vida, como é que está a nossa travessia, quais são as nossas fidelidades e infidelidades. Quais são os ídolos que nós edificamos para a nossa vida, chamando-os de deuses? E também, quais são as forças de tentação que vêm vindo até a nossa vida e como eu e você temos buscado vencer essas tentações? E hoje, na primeira leitura, retirada do livro de Daniel, nós vamos encontrar dois anciãos juízes com comportamentos iníquos, com comportamentos inadequados para a missão, que por inveja e também por maldade de coração, eles querem acusar uma inocente usando da autoridade deles, do cargo que eles ocupavam. Quer dizer, autoridades que foram desviadas do seu objetivo. Homens com desvio de comportamentos. E no final, a verdade de Deus prevalece. A justiça e a lei de Deus prevalecem pelo discernimento de Daniel. Na leitura também do Evangelho, nós vamos estar dentro do mesmo contexto. Jesus voltou do Jardim das Oliveiras, Jesus retornou ao templo, muitas pessoas se formaram em torno dele e ele pôs-se a ensiná-los. De repente, eis que um grupo de fariseus e mestres da lei entram arrastando uma mulher pelo seu cabelo, colocando a vida íntima desta mulher às claras, colocando a sua fraqueza humana às claras, como pecadora.
Jesus está sentado escrevendo sobre o chão. E eles perguntam então a Jesus para colocá-lo em prova: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Moisés ensinou na lei que ela deve ser apedrejada até a morte, mas o homem adúltero não está ali. O homem adúltero não foi acusado, porque a lei naquele momento era somente para a mulher. E quantas vezes as leis humanas, que foram forjadas e formadas a partir do olhar masculino, não eram benéficas para as mulheres. Muitas leis protegiam os homens e acusavam as mulheres. Serviam para a proteção masculina, mas também de condenação feminina. Por isso a lei se convertia então numa lei iníqua. Jesus levanta a cabeça com o barulho daquela mulher que está sendo arrastada, com aqueles mestres da lei e fariseus que estão chegando. Percebe que ali está uma comunidade de pecadores, porque onde tem homem e mulher, tem pecado também. Não existe uma pessoa na face da terra que não tenha pecado. E nós cristãos não somos diferentes. Não somos uma assembleia de homens e mulheres perfeitos, mas somos uma assembleia de homens e mulheres que tomam consciência dos seus pecados e buscam redenção. Redenção não na obra, mas redenção na confiança plena que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, é o Salvador. Por isso Jesus ergue a cabeça, vê aquele tumulto daquela mulher sendo arrastada, humilhada, colocada na praça pública, a sua intimidade, mas o adúltero não está presente. O comparsa no adultério não existe, não é citado. E eles então perguntam a Jesus para colocá-lo em prova, para terem motivo de condená-lo. Perguntam a Jesus: Mestre, Moisés ordenou que esta mulher seja condenada. Ela foi apanhada em flagrante adultério. O que você diz? Jesus não disse sim, Jesus não disse não. Jesus não tomou partido da mulher, Jesus não tomou partido dos fariseus e dos mestres da lei. Mas Jesus faz uma inserção. Jesus procura mostrar-nos nesse momento que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nenhum de nós é juiz do outro. Dizer o pecado do outro não faz de mim mais santo, mas faz de mim um fofoqueiro. Narrar o pecado do outro, expor o pecado do outro, não faz de nenhum de nós justos, honestos, não. Mas faz de cada um de nós homens e mulheres cruéis. Nesse momento então Jesus diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus igualou todos eles. Vai ver que vocês não são adúlteros, mas são corruptos. Vai ver que vocês não são adúlteros, mas são falsos. Vai ver que vocês não fazem esse tipo de pecado, mas cometem esse outro. Porque às vezes o pecado na vida do outro é muito maior do que na minha vida, e é o mesmo pecado, mas a minha balança moral tende sempre a ser benéfica comigo e maléfica para o outro. Ninguém é juiz do outro. Ninguém deve julgar o outro. Porque todas as vezes que julgamos alguém, julgamos a partir da nossa justiça, da nossa compreensão. De tal modo então que Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E cada um foi saindo, começando dos mais velhos até os mais jovens. Jesus ficou somente com a mulher, os dois. E Jesus pergunta a ela: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esta é a palavra que eu ouço quando saio da confissão. Esta é a palavra que nós devemos dizer para as pessoas: vá e não peques mais naquele pecado, porque vai ver que terão outros, vai ver que virão outros pecados, mas naquele não, porque Deus usou de misericórdia, o Deus justo, o Deus verdadeiro, e cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Que nós saibamos então exercitar um pouco da nossa misericórdia para com o outro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós, paz e bem.